Cruzeiro e Vasco, né, meu querido Belatini? Vamos falar um pouquinho desse jogo. Vamos lá então falar aqui, porque são esses jogos atrasados e a gente começa falando do confronto histórico dessas equipes aqui. Jogos esperados, né? Como está mostrando a tarja, porque é isso mesmo, esse confronto histórico, começando lá em 1927, o 103 jogos, 39 vitórias do Cruzeiro, 33 empates, 31 vitórias do Vasco, 154 gols marcados pelo Cruzeiro, 128 gols marcados pela equipe do Vasco. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Cruzeiro, 1 empate e 1 vitória do Vasco, né? Em 2023, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se enfrentaram lá em São Januário, deu o Cruzeiro 1-0, foi um jogo ruim. Mas foi um jogo ruim, nossa senhora, eu lembro, sabe aquela partida que impregna na vista? Foi esse jogo aqui, eu lembro que foi muito ruim de ver. O Cruzeiro também venceu na Série B do ano passado, o último jogo, né? Venceu por 3-0 no Mineirão, tinha perdido para o Vasco jogando no primeiro turno por 1-0. Teve um empate lá em 2021, empate 1-1, todos esses jogos aqui pela Série B. O último aqui, Brasileirão Série A, e 4 jogos pela Série B. E em 2021 também tivemos uma vitória do Cruzeiro por 2-1 na Série B. Nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 3 vitórias do Vasco. O Cruzeiro, que é o 17º colocado, tem 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. 29 gols marcados e 28 gols sofridos. Como mandante, é o 18º, com 17 pontos em 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 10 gols marcados, 13 gols sofridos. No retorno, campanha péssima, que você vê que a estabilidade do Cruzeiro lá embaixo ela é incrível, é 17º, como mandante é o 18º, e no retorno é o 18º colocado, com 13 pontos em 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados, 12 gols sofridos. O Vasco, temos aí algumas melhoras, né? Aqui é o 15º colocado, está fora da zona de rebaixamento, 40 pontos conquistados, 11 vitórias, 7 empates e 15 derrotas, 35 gols marcados, 43 gols sofridos. Como visitante, não vai bem. 16º apenas, é o 16º visitante do Brasileirão, 14 pontos em 16 jogos. 3 vitórias apenas, 5 empates e 8 derrotas. 15 gols marcados, 25 gols sofridos. Mas no retorno, né, um time já remodelado, com reforços, com um novo treinador, é o 6º colocado. 14 pontos em 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 20 gols marcados e 14 gols sofridos. Faraó, antes de passar os dados do Brasileirão aqui, olhando esse confronto, você tem algum favoritismo? Cara, olhando as estatísticas, a gente dá um pouquinho pro Vasco, né? Porque o Cruzeiro como mandante realmente não tem ido bem e recentemente também não tem ido bem. Mas eu tô com um feeling aí que o Cruzeiro vai vir pro tudo ou nada. Eu acho que o Vasco deveria encarar como um tudo ou nada, porque é contra um adversário direto na fuga. Mas o Vasco sabe quando dá aquela respiradinha? Eu não sei explicar, sabe? Dá aquela respiradinha. Tem um jogo a menos, considerando os outros da tabela. E eu acho que o Cruzeiro vem mais, sabe, com mais sangue no olho. Se isso vai resultar em vitória ou não, até porque sangue no olho nunca foi sinônimo de vitória. Mas eu acho que, dito tudo isso, que vai dar empate. Mas eu vejo o Cruzeiro mais queiroso, digamos assim, mais queiroso para esse jogo. Lembrando que a gente está falando isso aqui na sexta-feira. Nesse sábado tem Cruzeiro e Fortaleza. Temos o Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza que está lá, brigando ainda, tentando voltar para uma disputa de Copa Libertadores. Acho difícil, né? Deu uma balada bem grande a derrota na final da Copa Sul-Americana, mas vai tentar buscar um torneio sul-americano que seja, né? Tentar se encontrar mais nesse espaço. Se o Cruzeiro vencer o Fortaleza, chega aos mesmos 40 pontos do Vasco e fica atrás apenas do número de vitórias. Vai para 10 vitórias e o Vasco tem 11 vitórias. Então aí fica aquele duelo de desespero de fato, né? Mas essa é a situação do momento que a gente está passando nessa sexta-feira. Neste momento, o Cruzeiro tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 29 gols marcados, média de 0,9 por partida. O Vasco é o dono do terceiro pior ataque do Brasileiro, com 35 gols marcados, 1,1 por jogo. O Cruzeiro tem o 7º time que mais finaliza no campeonato, tá? 14 finalizações por jogo, enquanto o Vasco tem 12,8 finalizações de média por partida. A pontaria do Vasco é a 4ª pior do campeonato. Olha só a situação, 4,1 chutes em média vão na direção do alvo, enquanto o Cruzeiro
tem 4,3. É o 14º, ou seja, o 7º pior, né, em pontaria no Brasileirão. Explica bastante a situação dos dois clubes brigando contra o rebaixamento, né? Cada uma das equipes acertou 13 chutes na trave. Se bola na trave, né, não vai mudar nada. É impressionante. O Cruzeiro também é o segundo time que mais escanteio tem a seu favor por jogo, uma média de 6,9 por partida, e o Vasco tem 5,5, é o 8º nesse quesito. Na parte defensiva, o Cruzeiro é o dono da segunda melhor defesa, 28 gols sofridos, 0,9 por partida, né? Tendo passado 13 jogos sem sofrer gols. O que a gente percebe aqui é que, assim, o jogo do Cruzeiro geralmente é um jogo chato de ver, porque o Cruzeiro não faz e também toma pouco, né? Já o Vasco tem a 13ª defesa do Brasileiro, 43 gols sofridos, média de 1,3 por partida, sendo que só 8 jogos que não foi vazado. O Cruzeiro tem uma média de 51,8% de posse de bola, o Vasco tem 48,5%, né? O Cruzeiro fica mais com a bola nos pés, mas não sabe muito bem o que fazer com ela. A Raposa é a 6ª equipe mais faltosa do Campeonato Brasileiro, média de 15,5 faltas por partida. Ixi, travou 2,7 por jogo, além de ter visto agora 4 cartões. Ixi, calma aí, Belatini. Tenta reconectar aí. Agora, opa. Agora voltou, agora voltou. Tudo bem? Tudo bem. Ixi, não sei. Deu uma travadinha. Acho que é melhor você tentar desconectar e conectar de novo na chamada aqui, para ver se dá uma estabilizada. Vamos lá. Só complementando aqui o que o nosso querido Belatini estava falando, na parte defensiva, o Cruzeiro já falou essa parte da questão, né? A Raposa é a 6ª equipe mais faltosa do Brasileiro, média de 15,5 faltas por partida, já levou 87 cartões amarelos, uma média de 2,7 cartão amarelo por partida, já viu 4 cartões vermelhos. Já o Vasco é o 8º que mais comete faltas, média de 15,2 faltas por jogo, levou 91 cartões amarelos, mais que o Cruzeiro, média de 2,8 por jogo e 5 cartões vermelhos até aqui. Acho que era isso que faltava para fechar, agora está tudo tranquilo aí, nosso querido Belatini, tudo perfeito. Sei lá o que aconteceu aqui, deve ter dado uma biscada. Às vezes dá uma engasgadinha. Sei lá o que tá acontecendo. Estão querendo boicotar aqui. Eu falei mal do Cruzeiro, eu falei que o jogo é ruim, aí os caras falaram, peraí, que história é essa? Que deve ter um cruzeirense morando aqui perto de mim. Aliás, a torcida do Cruzeiro a máfia azul tá de olho, fica esperto. Vou ser perseguido. Mas, Faraó, você tem palpite para essa partida? Cara, agora, depois de tudo isso, você deu seu palpite, mas agora eu quero saber, depois de todos esses dados. Depois de todos esses dados, eu acredito num 1-0. É difícil saber para quem, mas eu acho que vai dar 1-0 para o Cruzeiro. Vai, se eu sentir um feeling no Cruzeiro, eu tenho que manter ele até o final. Eu senti esse feeling aí, mas pode ser 1-0 pro Vasco, viu? Não duvido nada. Eu vou com uma vitória por 2-0 pro Vasco. Eu acho que o Vasco 2-0 ainda. Vai sim, vai ganhar. Eu vejo o Vasco uma qualidade melhor. E hoje eu tô apostando que o Cruzeiro tá, assim, como favorito meu para ser o grande rebaixado. Ele é o favorito. Já falei aqui, o Santos é incaível, não cai por nada, né? Não tem como. O Santos não esquece, não vai rolar mais. Para mim, a gente vai fechar essa zona de rebaixamento aqui com o América, que já se foi, o Curitiba, que está se agarrando nas últimas forças, mas vai. Acho que cai também o Goiás e o Cruzeiro. É isso. O Cruzeiro, a verdade é essa. Se esses 2 jogos não derem nada, cara, acabou, né? Porque é isso que o torcedor cruzeirense agarra, né? Tem 2 jogos a menos que a maioria, mas são 2 jogos difíceis e um contra um adversário direto. Se perder os 2... lascou. Eu acho que contra o Fortaleza já não ganha. Por isso eu acho que ele vai vir babando contra o Vasco de qualquer jeito. A força da torcida, a força da camisa pode ser que entre em campo. É o meu único motivo para dar dando esse 1-0, porque esse Cruzeiro tá com uma cara realmente de time rebaixado. Eu concordo com você, é um dos grandes candidatos. Mas eu não sei, eu tô sentindo, estou achando que se é isso, porque o medo do torcedor cruzeirense é se cair. Vai voltar rápido? Vai passar mais 3 anos lá? Então, assim, o time tem que dar o máximo gás nesses 2 jogos, principalmente que tem a menos, porque pode fazer muita diferença, e é o que eu acho que eu tô me apegando mesmo. Acho que o torcedor cruzeirense tá pegando, mas difícil, cara, difícil, porque realmente não é um time que vai trocar e trocou de técnico de novo, né? Então, assim, é o que a gente fala, né? O roteiro perfeito para o time rebaixado, né? Então, bem difícil de O Paulo Autuori de novo, né? Ele que nunca mais ia assumir nenhum time, que não ia treinar, e aí tá aí de novo. Mas o ano que vem ele falou que não fica por nada.
até pintar a oportunidade. Putz, Não vou cara, cair nessa de novo. E o Cruzeiro, eu acho que assim, eu acho que a Série B pro Cruzeiro vai ser menos dolorosa do que a última passagem, né? Que acabou sendo muito mais longa do que o torcedor esperava, porque é um sofrimento, é uma SAF diferente, né? Não é aquela SAF que chega injetando muita grana, como o Vasco está se salvando, porque os caras foram lá e contrataram um monte de gente. Pagar, tem alguns problemas ali, mas contratou um monte de gente e tá conseguindo se manter lá em cima. O Cruzeiro, eu acho que é uma pegada um pouquinho diferente, uma forma para tentar consertar um time que estava. Os anos de campeão, aqueles anos maravilhosos, deixaram esse rombo. O Cruzeiro está pagando agora o que fez lá no passado, então não tenho dúvida. Eu quero que você deixe o seu like também aqui, hein? Tá faltando like aqui, deixa o seu like aqui na nossa live. É isso aí. Vamos bater a meta de 100 likes aí. Estamos com 61 likes, estamos com mais votos aí na enquete do que like. Então deixem o like aí quem votou na enquete. Para o seu time fugir do rebaixamento ou para buscar o título, porque tá bem pegado esse Campeonato Brasileiro.